bem-estar social. O resultado de um mercado monopolisticamente competitivo é desejável do ponto de vista da sociedade como um todo? Os formuladores de políticas podem melhorar o resultado do mercado? Nos capítulos anteriores, avaliamos os mercados do ponto de vista da eficiência, isto é, se a sociedade obtém o máximo possível de recursos escassos. Vimos que mercados competitivos geram resultados eficientes, a menos que haja externalidade, e que os mercados monopolistas geram peso morto. Então, o que vimos nos capítulos e nas estruturas de mercado anterior é que no mercado competitivo, o bem-estar social ele é eficiente. Então, este mercado maximiza o bem-estar social. Já no caso dos monopolistas, por exemplo, do monopólio, por conta da característica da estrutura do mercado, essa estrutura gera peso morto para a sociedade, diminuindo, portanto, segundo essa teoria, o bem-estar social. Os mercados monopolisticamente competitivos são mais complexos que qualquer um daqueles casos. Portanto, a avaliação do bem-estar nesses mercados é uma tarefa mais sutil. Uma fonte de ineficiência é o chamado markup do preço entre o markup do preço sobre o custo marginal. Repetindo, uma fonte de ineficiência é o markup do preço sobre o custo marginal. Por causa do markup, alguns consumidores que atribuem ao bem valor superior ao custo marginal de produção, mas inferior ao preço, serão impedidos de comprá-lo. Então, repetindo, por causa do markup, alguns consumidores que atribuem ao bem valor superior ao custo marginal de produção vão ser impedidos, portanto, de comprá-los, porque não vão estar interessados considerando este markup que faz com que o preço fique acima do custo marginal. Assim, um mercado monopolisticamente competitivo traz com ele o peso morto da determinação de preço monopolista. Embora esse resultado seja evidentemente indesejável se comparado ao resultado em que o preço é igual ao custo marginal, não há, portanto, para os formuladores de políticas, uma maneira simples de solucionar o problema. Para forçar a fixação do preço pelo custo marginal, os formuladores de políticas, portanto, precisam regulamentar todas as empresas que produzem bens diferenciados. E aí, claro, é muito difícil que formuladores de políticas públicas regulem de maneira eficiente esses mercados em que você tem muitas empresas vendendo produtos muito diferenciados, com estruturas de custos diferenciadas. Vai ser difícil você fazer uma regulamentação para regular esses bens que são diferenciados. Então, veja, como esses produtos são tão comuns na economia, o ônus administrativo desse tipo de regulamentação seria esmagador. Então, é um mercado que existe muita dificuldade de você criar regulações por conta de toda a complexidade que existe em um mercado que tem horas características evidentes de mercado competitivo, horas tem poder de monopólio, o que gera muita dificuldade da gestão pública dos resultados acerca do bem-estar social desta estrutura de mercado. Além disso, regulamentar os competidores monopolísticos envolveria todos os problemas associados à regulamentação dos chamados monopólios naturais. Mais especificamente, como os competidores monopolísticos já têm lucro zero, exigir que eles baixassem seus preços para igualar-os ao custo marginal faria, portanto, que tivessem, daqui a pouco a gente volta a esse quadro, prejuízo. Para manter essas empresas em atividade, o governo precisaria ajudá-las a cobrir essas perdas. Em vez de aumentar impostos para arcar com esses subsídios, os formuladores de políticas podem decidir que é melhor conviver com a ineficiência da fixação de preços do monopólio. Outra razão pela qual a competição monopolística
pode ser socialmente ineficiente é o fato de que o número de empresas do mercado pode não ser o chamado ideal. Ou seja, pode haver entrada excessiva ou insuficiente. Uma maneira de enxergar esse problema é em termos de externalidades associadas à entrada. Sempre que uma nova empresa pensa em entrar no mercado com um produto novo, ela leva em consideração apenas o lucro que poderá ter. Mas a entrada teria ainda dois fatores externos. Então veja, a externalidade da variedade de produtos, ou seja, como os consumidores obtêm algum excedente do consumidor a partir da introdução de um novo produto, a entrada de uma nova empresa transfere-lhe uma externalidade positiva. Então, esse é um aspecto. E a outra é a externalidade do roubo de negócios. Como outras empresas perdem clientes e lucros com a entrada de um novo concorrente, a entrada de uma nova empresa impõe às existentes uma externalidade negativa. Então, nesta situação em que você tem entrada de novas empresas, você tem tanto um lado positivo como um lado negativo, o que gera, portanto, um fenômeno dúbio sobre o bem-estar que você pode ter em relação a isso. Assim, no mercado monopolisticamente competitivo, há externalidades, portanto, tanto positivas quanto negativas associadas à entrada de novas empresas. Então, dependendo de qual externalidade for maior, ou seja, pode ser que a externalidade negativa seja maior que a positiva, aí é um resultado, ou a positiva seja maior que a negativa, um mercado monopolisticamente competitivo pode ter produtos em excesso ou produtos em menor quantidade. Essas duas externalidades estão estreitamente ligadas às condições da competição monopolística. A externalidade da variedade de produto surge porque uma nova empresa ofereceria produtos diferentes dos oferecidos pelas empresas existentes. A externalidade do roubo de negócios surge porque as empresas cobram preços acima do custo marginal e, portanto, estão sempre ansiosas por vender unidades adicionais. Inversamente, como as empresas competitivas produzem bens idênticos e cobram um preço igual ao custo marginal, nenhuma dessas duas externalidades existe sob condições de competição perfeita. Então, lembrando, essas duas externalidades, a externalidade da variedade de produto e a externalidade do roubo de negócios, só existem na condição de uma competição monopolística. Por fim, podemos concluir somente que os mercados monopolisticamente competitivos não têm todas as propriedades desejáveis em termos de bem-estar que os mercados perfeitamente competitivos têm. Então, do ponto de vista do bem-estar social, do bem-estar coletivo, os mercados monopolisticamente competitivos têm características menos desejáveis do que os chamados mercados perfeitamente competitivos. Ou seja, a mão invisível não garante que o excedente total seja maximizado sobre a competição monopolística. E aí, lembrando que essa aqui é uma teoria microeconômica neoclássica, né, com teses marginalistas e, consequentemente, é uma visão. Ou seja, esse tipo de mercado, ao não permitir que a mão invisível realize toda a sua construção de um mercado que produza ou que maximize o bem-estar, é considerado, portanto, um mercado ineficiente. Portanto, nesta teoria, a competição monopolística é também vista como uma competição imperfeita. Mas, como as ineficiências são sutis, difíceis de medir e difíceis de solucionar, não há, portanto, um caminho fácil para as políticas públicas melhorarem os resultados deste mercado. Como a gente já falou, mais uma vez, as políticas públicas, neste caso, são bem difíceis. Antes de irmos para o próximo tópico, vamos ver aqui esse quadro em que o Menkyu coloca aqui uma notícia, né? Variedade insuficiente
como falha de mercado. O economista Joel Waldfogel, da University of Pennsylvania, argumenta que na presença de custos fixos elevados, o mercado não atende de modo adequado aos consumidores com preferências em comum. Então vamos ver o que ele diz aqui. Se o tênis não serve. Na semana passada, a Nike apresentou um tênis projetado especificamente para os índios norte-americanos. Ele tem um tema nativo e, mais importante, é mais largo para acomodar o formato distinto de seus pés. Com o diabetes e problemas a ele relacionados, quase a níveis epidêmicos em algumas tribos, os líderes indígenas ficaram satisfeitos com o lançamento de um produto confortável. Contudo, o que parece estranho é que isso tenha demorado tanto para acontecer. Afinal, há décadas os economistas defensores do livre mercado dizem que devemos confiar nas decisões do mercado e não nas do governo para atender às nossas necessidades, pois é o mercado que satisfaz os desejos de cada um. Além disso, a longa espera dos indígenas por um bom tênis é típica. O mercado sempre deixa de atender pequenos grupos com preferências fora do normal, como argumento em meu novo livro, que está aqui até o título em português, A Tirania do Mercado, porque nem sempre você consegue o que deseja. John Stuart Mill afirmou que o voto leva a uma tirania da maioria. Se votarmos para escolher a cor das camisas que devem ser produzidas, ou se os calçados devem ser mais estreitos ou mais largos, a maioria consegue o que deseja, mas a minoria não. O mercado deve funcionar de modo diferente. Como Milton Friedman eloquentemente afirmou em 1962, o aspecto característico da ação pelos canais políticos é que ela tende a requerer ou a forçar o conformismo significativo. A grande vantagem do mercado é permitir a ampla diversidade. Cada um pode votar na cor da gravata que deseja e consegui-la. Ele não precisa ver a cor que a maioria quer e, então, se estiver na minoria, submeter-se à vontade da maioria. É um argumento maravilhoso. Entretanto, para muitos produtos e muitas pessoas, este argumento ele está errado. Então, esse autor aí está mostrando um lado do mercado e as empresas não atendem. Duas condições simples que prevalecem em muitos mercados mostram que apenas as preferências não determinam a satisfação individual. Primeiro, altos custos de instalação. E 2, gostos diferentes entre os grupos. Na presença dessas condições, a satisfação de um indivíduo depende de quantas pessoas têm as mesmas preferências. Claramente, o mercado ele vai produzir aquele produto em que tem um mercado maior. Ou seja, nesses casos, os mercados compartilham alguns aspectos passíveis de objeção do governo. Eles oferecem mais e melhores opções a grupos maiores. É lógico, o mercado quer vender para uma maior quantidade de compradores. Em minha pesquisa, descobri que esse fenômeno é amplo. Há 10 anos, comecei a estudar o padrão de comportamento da audiência de rádio. Observei que o maior número de ouvintes está nas áreas metropolitanas de grande população. Isso não é nenhuma surpresa. Nas grandes cidades, o maior número de estações de rádio consegue atrair ouvintes e receitas publicitárias suficientes para cobrir os custos e se manter no ar. Com mais opções de escolha, a população ouve mais rádio. Nessa situação de custos fixos altos, cada estação precisa de audiência para continuar transmitindo, as pessoas se ajudam porque permitem que haja mais opções viáveis. Mas quem beneficia quem?
Quando avaliei ouvintes negros e brancos em separado, observei algo surpreendente. A audiência negra é maior em cidades com maior população de negros, e a audiência branca é maior em cidades com maior população branca. O número de ouvintes negros não aumenta em cidades onde a população branca é maior, e o número de ouvintes brancos não aumenta onde a população negra é maior. Isso significa que, de modo geral, enquanto as pessoas ajudam umas às outras com o aumento de estações de rádios, os negros não ajudam os brancos, nem os brancos ajudam os negros. Padrões semelhantes foram encontrados para hispânicos e não hispânicos. Uma avaliação mais apurada dos dados, necessária apenas porque sou um economista branco de meia idade, mostrou por que isso acontece. Negros e brancos não ouvem as mesmas estações. As que são voltadas para o público negro respondem por quase 2/3 dos ouvintes negros e apenas 3% dos ouvintes brancos. Da mesma forma, aquelas que atraem a maior parte dos ouvintes brancos, como as de música country, sertaneja, não atraem praticamente nenhum ouvinte negro. Isso quer dizer que se você jogasse Larry, The Cable Guy e alguns milhares de seus amigos de um helicóptero, vamos subir aqui, com paraquedas, em uma área metropolitana, criaria uma demanda maior por estações de música country e talvez de estações que toquem rock, que seria agradável para ouvintes brancos. Mas isso não beneficiaria a audiência negra de modo algum. Nesse exemplo, os grupos populacionais diferentes não se ajudam uns aos outros, mas também não se prejudicam. Às vezes, contudo, o efeito de um grupo sobre o outro por meio do mercado é na verdade negativo. Atividades como a de jornais diários oferecem essencialmente um produto por mercado. Como o jornal pode ser organizado para atrair um grupo ou outro, quanto maior é um grupo, menos o produto é adequado para outro grupo. Isso é o que o Joel aí chama, isso é a tirania da maioria, traduzida quase literalmente da política para os mercados. Dessa forma, voltamos à questão do novo tênis da Nike. As lojas de calçados estão cheias de opções que servem em mim e na maioria dos norte-americanos. Entretanto, os indígenas correspondem apenas a 1,5% da população dos Estados Unidos e, como têm os pés em média muito mais largos, precisam de calçados diferenciados. Se em uma eleição nacional tivéssemos decidido se o Ministério dos Calçados deveria produzir tênis mais largos ou com uma largura típica, certamente teríamos escolhido a segunda opção. É por isso que Friedman condenava a intromissão do governo. Ainda assim, o mercado fez a mesma escolha. Se o anúncio da Nike parece uma solução para o problema de preferência de uma minoria ignorada, na realidade não é. A empresa levou muito tempo para ofertar esse produto e, segundo a Associated Press, o novo tênis representa muito mais um esforço de boa vontade da marca que uma oportunidade financeira. A tirania do mercado surge em outras áreas. Com o desenvolvimento de remédios perto de 1 bilhão, se você pensar em ficar doente, torça para que a doença seja algo bem comum que atrai o interesse dos laboratórios. Se quiser ir de avião da cidade onde mora até Chicago, torça para que haja um número suficiente de passageiros para lotar um avião todos os dias. Quando não se tem tanta sorte, você se beneficia somente quando o governo age em seu nome com subsídios para pesquisar, na verdade está errado aqui, para pesquisas de novas drogas, para doenças raras ou para serviços de transportes aéreos para pequenas localidades. Durante gerações, economistas eminentemente defenderam que o mercado deve decidir muitas questões para proteger a sua liberdade de escolha. Isso é verdade se todos concordarem com você. Então, veja aí uma reportagem do Slater de 2007, um jornal aqui dos Estados Unidos, com um tema bem interessante e bem complexo no que tange aí essa questão.
É isso aí. Bem, vamos agora ao próximo tópico. Já fizemos aqui o quadro. Publicidade.